e cumprimentando, dando boa noite. Muito feliz de estar aqui, tá? Então vamos combinar assim, gente. Eu vou falar, né, sobre um tema, né? O tema que eu vou falar são dicas, né? Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue me ver um pouquinho melhor aqui. Dicas sobre a transição vegetariana, né? E as dúvidas que vocês tiverem, não só sobre esse tema, mas sobre qualquer assunto dentro do universo da alimentação vegetariana, tá? Vegetariana, vegetariana estrita, plant-based, né? De modo geral, vocês colocam aqui nos comentários que no finalzinho, né? No final eu vou responder, tá? Que daí eu consigo explanar bem o que eu tenho para dizer e aí vocês no final, né? Eu fico à disposição de vocês para sanar essas dúvidas. Em primeiro lugar, quem sou eu, né? Bom, meu nome é Amaranta, eu sou médica, tá? E eu fazia outra especialização dentro da medicina, eu era anatomopatologista, né? E, enfim, né? De repente eu resolvi fazer o que me deixava mais feliz, aquilo que eu acreditava com todas as forças, com todo o meu corpo, com toda a minha energia, né? Que é a alimentação que vocês estão assistindo nesse congresso. Então eu resolvi me dedicar a trabalhar com isso, né? Então eu trabalho com isso mais ou menos há 7 anos, né? Que eu atendo, né? Em consultório particular pacientes, né? Vegetarianos estritos, curto de veganos, em transição, ou que simplesmente desejam melhorar a alimentação, né? Trabalho com esses pacientes, faço medicina integrativa, tá? Também eu sou nutróloga, né? Eu tenho título de especialista pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, e sou membro titular da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, tá bom? Então, trabalho bastante com medicina integrativa, natural, né? Dentro dessa perspectiva de ver o ser humano como um todo, como um conjunto, tá? Tô vendo que tem bastante pessoas em transição e eu espero conseguir ajudar vocês e aproveitem essa oportunidade, tá? De estarem colocando as dúvidas para eu responder. Bem, em primeiro lugar, tá? Eu gostaria de parabenizar a cada uma de vocês por estarem aqui no Conutiveg, porque em primeiro lugar, né, é um excelente material de aprendizado para vocês, né? Um material confiável vindo de especialistas, um acervo onde vocês podem buscar informação de muita qualidade, né? E de muita confiabilidade para que vocês apliquem no dia a dia de vocês. Essa é uma das coisas que eu sempre indico nas dicas da transição. Buscar informações de confiança, vindo de fontes sérias e profissionais confiáveis, ok? Então, vocês estando aqui, vocês já estão dando um belíssimo primeiro passo, tá, gente? Então, eu parabenizo vocês, eu sou grata a vocês por vocês estarem dando esse passo, que vocês podem ter certeza, será extremamente significativo, tanto na saúde de vocês, quanto vai impactar positivamente o planeta, né? E impactará também positivamente, repercutirá, né? Isso para os animais, tá? Eu também, além de médica, eu também sou bióloga, né? Tenho duas formações. Então, essa questão planetária, ambiental, para mim, ela é muito forte, muito gritante. E, aliás, foi na minha faculdade de biologia que eu realmente virei a chave total. Porque eu pensei assim, não é possível que a gente continue a destruir a Terra dessa maneira, né? E destruindo a Terra, a gente destrói a nossa casa. Não existe saúde individual sem saúde planetária, né, gente? Então, continuando na dica número 1, que foi a dica da informação, né? Eu indico vocês a estarem buscando essas informações de confiança em congressos como esse, que são maravilhosos. O Conutiveg está de parabéns, a sua terceira edição, né? Traz sempre profissionais que enriquecem muito, né? Profissionais de bastante renome dentro do cenário do vegetarianismo brasileiro, tá? Vocês também podem buscar informações em livros, nós temos muitos livros, tá? Vocês podem buscar informações também em alguns sites ou blogs de confiança,
tá? Eu indico muito o do perfil dos médicos vegetarianos, que é um perfil no qual eu também colaboro, fazendo parte da edição dos textos e da composição dos mesmos. Alguns deles vocês vão ver que eu escrevi também, muitos outros eu ajudo a revisar antes de ir ao ar. São artigos científicos que nós resumimos e publicamos, tá? E, enfim, hoje em dia nós temos canais no YouTube, nós temos perfis de profissionais que sempre postam dicas bastante importantes de bastante confiança. Então, a dica número 1, tá? Para concluir, resumir ela, é a dica de buscar informação, tá? Informação, tá? Para que vocês tenham segurança interna de que vocês sim estão no caminho certo, e sim estão fazendo a coisa certa, e sim estão fazendo a melhor escolha da vida de vocês. Eu não tenho dúvida. Tá bom, gente? Essa é a dica número 1. Vai ter muita dica, eu vou estar respondendo as perguntas de vocês, tá? Fiquem tranquilos e tranquilas, coloquem aí as perguntas que vocês tiverem, não só sobre transição, sobre qualquer tema dentro do assunto. Né? Eu, além de trabalhar com vegetarianos, veganos, etc., eu também eu sou vegetariana estrita, né, há muito tempo, né. Na verdade, a minha transição começou aos 16 anos de idade, mas eu tive, né, algumas indas e vindas, né, e de fato bato o martelo, né, que eu não lembro exatamente, foi uma coisa tão natural na minha vida que eu não me lembro exatamente a data, mas no mínimo eu calculo por baixo, para não errar, 10 anos, tá, que eu sigo essa alimentação, no mínimo 10 anos seguindo essa alimentação, tá? E 7 trabalhando. Então, é bastante tempo, né? Conheci na adolescência, tá bom? Então, gente, para quem está chegando agora, a gente está fazendo as dicas, né? Dica número 1, buscar informações. A dica número 2, essa dica é uma dica que eu acho que vai ser bastante importante para quem está começando, tá? A dica número 2 é uma dica de relações humanas, digamos assim, tá? Não se rotulem antes do tempo. Ou seja, eu vou explicar, não saiam por aí dizendo assim, antes de vocês terem consolidado todos os passos da transição dentro de vocês. Isso é uma reforma íntima. Uma borboleta, quando ela está no casulo, ela não sai quando ela está falando para todo mundo, olha, já sou uma borboleta. Não. Quando a lagartinha ela vai virar borboleta, ela faz um casulinho e ela fica bem quietinha, fazendo todo o processo que ela precisa, né? E aí até que ela vira uma borboleta. E quando ela vira uma borboleta, todos podem ver que ela virou uma borboleta. Não precisa sair por aí, né? Eu sou uma borboleta. Não. Fica visível. O exemplo, quando ele parte de algo íntimo, algo muito solidificado internamente, ele simplesmente arrasta. Silenciosamente, sem dizer uma palavra, vocês podem fazer uma ajuda que vocês nem imaginam o quão, né, essa ajuda será impactante e benéfica. Então, enquanto vocês ainda estão no casulinho, a lagartinha, naquele casulinho, antes de virar borboleta, não saiam por aí alardeando, olha, eu já sou vegano, sou vegetariano. Não façam isso. Por quê? Porque as pessoas vão colocar um peso em cima de vocês que vocês não têm noção. Vão começar a fazer críticas, vão começar a fazer perguntas, vão começar a confundir a cabeça de vocês, tá? Porque quando você fala antes de estar pronto internamente, né? Depois que você já fez o processo, que você já virou uma borboleta, aí ninguém mais te derruba, né? Ninguém mais. Mas enquanto você ainda está naquela metamorfose, você ainda está um pouco, digamos assim, encontrando forças para romper o casulo e sair. Então, não saia alardeando, eu sou vegetariano, eu sou vegano. Não. Primeiro, faz o seu processo silenciosamente, devagar. E aí, quando você já tiver virado uma borboleta, e para virar uma borboleta você não precisa de um milagre, você precisa de um processo, tá? Precisa de tempo.
E aí sim você sai falando para as pessoas, para evitar problemas para vocês, evitar que vocês fiquem confusos. Por que eu digo isso? Porque eu recebo em consultório pacientes desesperados, sabe? Assim, fala assim, doutora, eu estava fazendo minha transição, eu estava fazendo isso, mas minha mãe, minha tia, meu pai, meu irmão, vizinho, sei lá, né? Começou a falar, e as proteínas, e B12, isso e aquilo, eu comecei a ficar com medo, sabe? Algumas pessoas, às vezes, nem todos, as pessoas são diferentes, mas tem algumas pessoas que elas vão sentir isso. Se ela já tá com dúvida, se ela ainda não virou borboleta, se ela ainda não tá com força nas asas para voar, as coisas que as pessoas falam podem sofrer dar um impacto negativo. Então, por isso que eu digo, concluam internamente o processo, tá? Para depois sair divulgando, tá? Ok? Se vocês quiserem, porque isso apesar da gente que é vegetariano estrito sentir bastante orgulho, eu particularmente acho que foi a maior e mais importante e a mais impactante decisão da minha vida, aquela decisão que impactou um monte de outras coisas, inclusive no meu trabalho. Enfim, não é necessário, às vezes, a gente falar, às vezes, né, em alguns lugares a gente não precisa falar, as pessoas observam e as pessoas fazem perguntas, tá? E o nosso exemplo silencioso, às vezes, é muito mais forte do que 1000 palavras, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá bom, gente? Mas isso é só uma dica, fica a critério de vocês. Então, vamos dar uma resumidinha no que eu falei até aqui, porque algumas pessoas entraram depois. Estou dando dicas para a transição e estou me colocando à disposição para as dúvidas. Eu vou responder a maioria das dúvidas, eu vou tentar responder todas, mas se eu não conseguir, eu vou responder a maioria, tá? Então, dica número 1, a informação. Dica número 2, primeiro fazer o processo interno para depois falar para as pessoas, tá? Isso é importante, gente, muito importante. Dica de número 3, tá? Dica de número 3. Não que seja imprescindível, não que seja absolutamente necessário, mas devido à pressão que os vegetarianos sofrem, hoje em dia não mais tanto. Hoje em dia está muito mais fácil, tem muito mais informação. Quando eu comecei, isso era uma coisa muito exótica, né? Mas assim, hoje em dia as pessoas já sabem mais, né? Já tem mais profissionais capacitados, embora sejam muito poucos. Mas a informação ela já está chegando mais, né? Mas, no entanto, tá, gente? Uma coisa que eu acredito que seja necessário é vocês passarem num profissional que tenha uma especialização em atender vegetarianos e de preferência que ele também seja vegetariano, tá? A teoria é muito diferente da prática, né? Então, uma pessoa que vive e pratique o que fala, o que faz e o que estuda, né? Para que vocês façam um check-up antes, tá? Por quê? Para que vocês tenham uma fotografia do antes, né? Tem aquelas coisas que a gente faz, a fotografia do antes e do depois. Então, essa fotografia vai ser os exames de vocês. Por quê? Para você ver se você já não tem carências que você já traz, né? Porque assim, a maioria das pessoas não se preocupa, né, em fazer um check-up, em olhar como é que está a alimentação, em procurar um profissional habilitado, né, antes, né, de fazer uma transição como essa, ou enfim, né? Mas geralmente as pessoas não procuram, mas eu acho interessante procurar, para vocês acompanharem as suas taxas. Por quê? Porque a maioria das pessoas, eu digo as pessoas, como um todo, a população como um todo, tem carências nutricionais e precisa de suplementos, né? Teoricamente, em estado natural, né, a gente não precisaria, mas infelizmente a população, de modo geral, devido ao fato, né, de hoje em dia, né, ter aumentado muito a questão do fast food, junk food e etc, né, e é muita correria de trabalho, né, a vida tá muito, né,
Então, assim, o solo, né, tem ficado mais desgastado devido ao uso extensivo da agricultura. Os alimentos já não têm tantos nutrientes quanto eles teoricamente teriam. Então, muitas pessoas, se você pega a população normal, tá? Sem diferenciar entre quem come e quem não come carne, tá? Se você pega a população como um todo, a maioria das pessoas tem carências nutricionais, tá? Tanto isso é verdade que, se você for olhar na sua farinha de trigo que você tem em casa, tá escrito lá, enriquecida com ferro e ácido fólico. Se você olhar na sua farinha de milho, idem. Por quê? Né? Porque são alimentos que a população mais consome, muito trigo. Então, as políticas, né, públicas são feitas visando a enriquecer esses alimentos, né, para melhorar o perfil de anemia da população como um todo. Isso da população em geral, tá? Eu não estou falando ainda em vegetarianos, certo? Então, se a gente hoje pegasse a população e fizesse um check-up, né, e a gente dosasse várias vitaminas, a gente ia ver que muitas pessoas têm carências, tá? Então, muitas pessoas já trazem de longa data essas carências, né? De muito tempo de alimentação errada, de maus hábitos, né? Ou porque às vezes o corpo não está assimilando bem, né? Não é só comer. O comer é uma coisa, o assimilar é outra. Então, às vezes a pessoa já tem. Então, passe com um profissional antes para ver como checar como é que está o seu perfil de vitaminas, como é que está o seu perfil metabólico, tá? Para você tirar uma fotografia do antes, tá? E isso também vai ser importante, porque caso você venha a ter algum... porque quando o vegetariano tem algum problema, qualquer uma unha encravada, as pessoas caem em cima dizendo que é por causa da alimentação, tá? Então eu acho interessante você ter essa correção, tá? Fazer um antes e um depois, corrigir o que você precisa corrigir. E se alguma pessoa vier falar para vocês que a unha encravada de vocês é por conta da alimentação, você já tem um respaldo, tá? Então, periodicamente, fazer um check-up com um profissional, tá? Pelo menos no primeiro momento, para fazer essa fotografia do antes, tá? E também para você equilibrar direitinho os nutrientes no prato e se alimentar direitinho, né? E evitar problemas, tá certo? Então, não precisa ser uma coisa assim frequente, né? Toda hora. Basta você passar, assim, né? Com uma vez, né? Que seja por ano, tá? Para você fazer esse acompanhamento. Aliás, uma consulta de acompanhamento uma vez por ano, acho que é indicado para qualquer pessoa, tá? E para qualquer pessoa, né, indicado pelo menos uma vez por ano, por aí, fazer uns exames de check-up mesmo. Então, eu recomendo daí incluir aí a dosagem, né? Pelo menos a dosagem da vitamina B12, né? Do perfil da vitamina B12, que a gente não dosa só vendo a B12. A gente tem que dosar também homocisteína, ácido fólico, ferritina, né? Se vocês quiserem, depois eu passo essa listinha, tá? Para vocês pedirem para o médico de confiança e vocês fazem junto com os outros exames normais, colesterol, hemograma, tá bom? Isso é um cuidado que eu acredito que todas as pessoas deveriam ter uma vez ao ano, tá? Então não é, por favor, não é por conta do vegetarianismo, muito pelo contrário, é pela saúde, pela paz e pela tranquilidade de vocês. Entendam assim, tá bom, gente? Eu não tenho dúvidas de que o vegetarianismo é a melhor escolha da vida de vocês. Só vai melhorar a saúde em todos os sentidos. O que eu vejo em consultório é as pessoas melhorando, né, de inúmeras questões, assim, é incrível. As pessoas melhora colesterol, melhora a glicemia, melhora, se você fizer, né, voltado para isso, melhora peso, melhora, enfim, trata e previne várias doenças crônicas, né? Então, melhora, equilibra a pressão arterial, que mais, gente? Os benefícios são tantos. Tem um impacto muito grande na saúde cardiovascular. Positivo, positivo. Os meus melhores pacientes são os pacientes que que são vegetarianos estritos, né? Plant-based, ou seja, que faz uma alimentação vegetariana estrita natural, né? Não é cheio de industrializados, é natural, frutas, verduras, raízes, né? São os meus melhores pacientes, tá? Eu tenho, inclusive, pacientes que, ao adotar essa alimentação, diabéticos, que diminuem o nível de insulina,
Tem uma diabética que ela já diminuiu 75% o nível de insulina que ela fazia antes de fazer a transição, né? Tem de tudo o que você imaginar. Tem um que tinha um colesterol incontrolável, né? Fazendo o vegetarianismo estrito, o colesterol dele voltou à normalidade. E, enfim, gente, os benefícios para a saúde são inigualáveis. Essa alimentação, né? Principalmente quando ela é mais plant-based, ou seja, quando ela é mais natural, frutas, verduras, legumes, ela turbina a sua saúde. Turbina. Disso vocês podem ter certeza, palavra de médica. Então, vamos resumir as dicas até aqui, tá? Dica número 1, que eu falei sobre a informação. Dica número 2, sobre o silêncio, né? Primeiro, fazer o seu processo interno antes de divulgar para as pessoas. A dica número 3, o check-up, tá? A dica número 4, não consigo esticar esse dedo. Dica número 4, vamos lá. A dica número 4 aprenda receitas. Aprenda receitas novas. Quando a pessoa faz a transição, a pessoa descobre um mundo de coisas que a pessoa nem sonhava, nem imaginava. Foi assim comigo, é assim com os meus pacientes, é assim com as pessoas que eu converso. A gente descobre uma infinidade de temperos que a gente nunca tinha visto. Curry, páprica, açafrão, cominho, etc. Vários tipos de feijão, preto, branco, basmati, azuki, bolinha, enfim, muitos. Arroz branco, arroz vermelho, arroz negro, arroz basmati. Vocês já comeram essas coisas, gente? Lentilha rosa, além da lentilha que a gente faz, né? Então a gente descobre várias frutas, várias verduras, várias combinações. A gente começa a fazer umas receitas malucas, do tipo maionese de linhaça, maionese de inhame. A gente faz uns bolos loucos, assim, com castanhas, sem precisar ir para o forno. A gente começa a sentir o sabor do cacau, alfarroba. A gente começa a usar. Gente, a alimentação só enriquece, só cresce, tá? Se você olhar para a sua alimentação, fazer uma fotografia do antes e do depois que você fez conseguiu consolidar a sua transição, a sua alimentação dá uma guinada de 360 graus, sem precedentes na história. A melhoria que a sua alimentação dá. Muito, muito melhor. Mais cor, mais sabor, mais nutriente, mais fitoquímico, mais fibra, mais antioxidante, tá? Mas para isso, é preciso que a pessoa se abra para o natural, tá? Eu sei que existe um mercado tentador, né? Com muita coisa hoje em dia industrializada, né? Para esse público, né? Não que você não vá comer de vez em quando, uma vez ou outra, experimentar até que é legal. Mas não faça disso o seu dia a dia. No seu dia a dia é mesmo muitas castanhas, muitos legumes, muitas frutas, né? Muitos grãos, grão de bico, lentilha, ervilha, sabe? Muitos alimentos diferentes, enriquecidos, assim. Gente, é uma guinada sensacional. Então, a dica que eu dou é vocês se abrirem para o novo. Não ter medo de experimentar. Não ter medo de fazer uma receita e às vezes errar. Ou às vezes não gostar. Mas você pode reinventar, tentar aquela receita de novo, fazer de um jeito diferente, sabe? Se inscrever em cursos de culinárias, tá? E tem coisas assim sensacionais, sabores incríveis. Se você então essa é a dica de número 4. Aventurar-se, abrir-se para o novo, conhecer novos sabores, tá? Vamos resumir as dicas até aqui? Dica número 1, qual foi mesmo? Quero ver se vocês estão ligados aí. A dica número 1, né? Qual foi mesmo, gente? Alguém lembra aí? Vamos resumir as dicas, tá? Então, eu já tô na dica de número 4, tá? A dica de número 4 é aventurar-se, tá? Dica de número 5. Dica de número 5, essa que eu acho muito legal. Gente, quando a gente vira vegetariano estrito, né, a gente se preocupa muito, principalmente as pessoas que têm o vício do queijo. Eu tinha. A minha avó fazia queijo. Então, era uma memória para mim emocional,
Eu era louca por queijo, né? Então, para mim, assim, foi. Eu achava que nunca eu ia conseguir parar de comer queijo. Mas, gente, quando a gente descobre que o queijo, o vício do queijo, é um vício, realmente. O queijo, ele é viciante, né? Devido às substâncias que tem lá, né? Parecidas, né? Parecidas, tá? Com morfina. Então, a gente tem, assim, um certo vício, né? Que a gente precisa corrigir. Como que a gente corrige isso? Primeiro é se desapegar do gosto do leite, do queijo, começar a entrar no universo dos leites vegetais, que você pode fazer em casa, muito simples, muito fácil. Para quem tem dificuldade, eu aconselho se inscrever em cursos de culinária, tem curso de culinária online, tá? E também a começar a fazer os queijos vegetais em casa. Ah, mas eu não tenho tempo. Mas, gente, quando você incorpora na rotina, é tão fácil, tão rápido, tão automático, que assim fica, vai assim, sabe, fica muito tranquilo e é muito mais saudável. Então tem cursos de leites, de queijos, vegetais online que você pode fazer, tá? Mas quando a gente fala assim, leites e queijos, vegetais, desapegue-se do sabor do leite de vaca e do queijo de vaca ou de animais, é diferente, tá? Totalmente diferente. É outro universo. É um convite ao novo. É o convite da dica número 4, né? Aventurar-se. Então, a dica de número 5 agora foi a fazer os cursos de culinária online, fazer cursos de leites, de queijos e vegetais, tá bom? Essa foi a minha dica de número 5. Então, a dica de número 6, tá? Vamos lá, vai ter bastante dica e depois eu vou. A pessoa tá me lembrando aqui das dicas, né? O silêncio, projeto borboleta, procurar profissional capacitado, tá. Então tá bom, aprender receitas, cozinhar, tá. Então vamos lá. Se alguém puder ir depois me dizer, desde a 1 até a 6, até a 10, eu acho que vamos fazer, a gente pode fazer muitas, 10 eu acho que tá bom, né? Dica de número 6. Dica de número 6, tá? Mas ainda tem mais dica? Tem. E essa dica de número 6 é o pulo do gato. Sabe assim, se tivesse assim uma dica ouro, sabe assim, eu acho que foi a dica que para mim abriu meus horizontes, assim, mudou a minha vida. Essa dica de número 6. A dica de número 6, a palavra da dica número 6 é acrescentar. Acrescentar. O que é que significa isso? Bem, quando a gente começa a virar vegetariano estrito, tudo o que a gente se preocupa muitas vezes é tirar. Eu tenho que tirar carne, frango, peixe, eu tenho que tirar isso, tirar aquilo, tirar aquilo, tirar aquilo, tirar, tá? Aí você olha pro seu prato e não tem mais nada. E aí fica aquele buraco no prato, aquele vazio no prato e aquele desespero, né? Meu Deus, eu não tô me alimentando direito, né? O que que eu faço? O que que eu como? Não sei o que comer, né? Mas, se antes de você começar a tirar, você começasse a acrescentar, né? Antes de tirar. Exemplo, você vai fazer o seu café da manhã, que tal você acrescentar ali um pesto de nozes, né? Ou aprender a fazer uma receita de grão omelete, que seria um omelete de grão de bico, uma maionese de linhaça ou de inhame, né? Um hummus. Aprenda a fazer essas coisas primeiro. No seu prato ao meio-dia, antes de pensar em tirar qualquer coisa, coloca verdura, coloca salada, coloca os vegetais refogados, aprende a fazer os hambúrgueres vegetais, ou começa a conhecer, né, por exemplo, o grão de bico, a lentilha, coloca junto, bota lá teu feijão e teu arroz e coloca lá uns grãozinhos de grão de bico, nem que seja na salada, sabe? Vai acrescentando, né? Começa a acrescentar esses ingredientes antes de pensar em tirar, tá? Não fixe. Ah, mas eu tenho que tirar, tipo assim, porque isso gera um sentimento de muita privação. E além de gerar um sentimento de muita privação, e além de gerar esse vazio no prato, dá um desespero. Depois assim, meu Deus, vou tirar o que agora, né? Então não tem mais o que tirar. Né? Então, assim, pensa que que o seu mindset, né? Eu sou coach também, coach nutricional, que o seu mindset seja focado em
acrescentar. Acrescentar. Coisas, de preferência, as coisas saudáveis, né? Coisas naturais, coisas boas, que vão enriquecer a sua saúde. Ao invés de pensar, será que este alimento tem derivados animais ou não? Pense, será que esse alimento é saudável ou não é saudável? Porque tudo o que for saudável, ele não tem nada de origem animal e automaticamente ele será natural. Será fruta, verduras, legumes, os grãos, né? Enfim, será bom para você. O que é bom para você é bom para o planeta e é bom para os animais. Simples assim, tá? Então, já estou na dica de número 6, tá bom? Então, vamos agora para a dica de número 7, né? A dica de número 7 está aqui, né? Bom, a gente já falou de cozinhar, né? Eu acho que essa dica de número 7 eu já acabei dando ela embutida em alguma dica antes, que é conhecer algum restaurante. Vai na sua região, em algum restaurante, algum lugar, pelo menos uma vez na vida, só para você ter uma ideia dos pratos. Quando a gente vai num restaurante vegetariano bom, a gente tem tanta ideia, né? A gente olha assim, meu Deus, né? Que a criatividade da pessoa quando pratica essa alimentação vai a mil, né? Então, é esse convite que eu faço, a dica número 7, conhecer os restaurantes e deixar a sua criatividade brotar. Essa criatividade, ela é muito tolhida na gente quando a gente é criança, né? Tipo, menina, menino, não brinca com a comida, né? Não faz isso, não sei o quê. Mas o convite que eu chamo é a brincar com a comida. Brincar, conhecer, desfrutar, degustar. É um universo, é uma aventura do paladar. É um convite a sair do padrão e sair da caixa, realmente. São receitas realmente que você vai aprender fora da caixa, tá? Que vão turbinar a sua alimentação. Mas não necessariamente você precisa ser um exímio cozinheiro ou cozinheira ou para fazer alimentação plant-based. No dia a dia mesmo, por exemplo, imagina eu, médica residente no hospital, tinha que comer, não tinha tempo para nada, quando muitas vezes eu nem almoçava porque eu não tinha tempo. Quando tinha que comer lá no hospital mesmo, né? Imagina. Só que tem um buffet, né, para os médicos, funcionários e do hospital. E uma alimentação praticamente durante aqueles 3 anos de residência médica era feijão, arroz, saladas, legumes e estava ótimo. Qual que é a dica? Comer mais feijão, mais grãos. Porque geralmente as pessoas fazem o contrário, as pessoas fazem uma montanha soviética de arroz e 2 grãos de feijão. Não, 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 não. É muito feijão, de preferência uma concha boa, tá? Contando os grãos, né? E o caldinho você põe depois. É aprender a comer feijão. As pessoas geralmente não comem. Não comem. Muitas pessoas têm medo de comer feijão por milhões de medos, enfim. Não sei, tá? Mas eu só sei que é bom. Então foi assim que eu sobrevivi durante a minha residência, tá? Era aquele buffet simples, cheio de carne, de peixe, de tudo quanto é coisa animal, né? E tinha muita coisa animal lá, muita, muita. Então eu simplesmente pegava os grãos, pulava a parte que tinha coisa animal e ia para a salada. E sobrevivi muito bem de saúde, durante os 3 anos. Naquela correria louca, maluca, que é uma residência médica. Então, a dica que eu dou para vocês, tá? Só para dizer que não precisa você ser um exímio cozinheiro, tá? Mas que ajuda, facilita, encanta mais, né? Nem todo mundo gosta de cozinhar, tem pessoas que odeiam a cozinha. Ok, se você é desses, então frequente restaurantes e faz essa dica que eu falei, né? Um feijão, um arroz básico, uma salada, os legumes refogados, dando sempre ênfase aos verdes escuros, por conta do ferro, né? Aprendendo a conhecer nossos amigos da família do ômega, né? A linhaça, chia, nozes, que ajudam muito, tá bom, gente? Deixa eu ver o que mais. A dica de número 8, né? É procurar, né? Conversar com pessoas que tenham ideias parecidas com vocês, né? Para que isso reforce, mas não é necessariamente uma obrigatoriedade, né? Às vezes acaba nesses grupos saindo muita discussão, enfim. Mas se foram pessoas tranquilas, que der para conversar sobre alimentação, sobre transição, interessante, porque quando a gente faz uma transição, a gente meio que vira alienígena, né? As pessoas, a gente chega para almoçar na casa da tia, na casa da avó, a pessoa assim, meu Deus, o que eu vou fazer para você comer?
Aí já puxa aquela alface e começa a cortar a alface, né? Mas tia, eu não como só alface. Aí você não consegue explicar, né? Fica difícil, você fica numa situação meio embaraçosa. Essas situações sociais são as mais difíceis, né? Então, por isso que é legal uma pessoa para bater papo e você procurar levar. A dica de número 8, na verdade, seria procurar levar numa boa essas situações de saia justa social, sabe? Com bom humor, com leveza. Você vai almoçar na casa da sua tia e ela fica desesperada, pensando o que, que vai dar, né? O que, que ela vai fazer para você. Aí você fica, se for uma tia que gosta de cozinhar, tem tias que odeiam, mas se for uma tia que gosta, ah, tia, eu vou mandar uma receita para a senhora. Senhora, eu faço junto com a senhora quando eu for aí. Então leva um prato, sabe? Procura fazer uma coisa assim bem amigável. Por quê? Por quê? Primeiro, para você preservar suas relações humanas, é muito importante a família. Hoje em dia a gente está na pandemia, né? Eu sei, mas a pandemia vai passar. Para você aprender a preservar suas relações humanas e levar uma amizade. E se as pessoas tiverem contato com o vegetarianismo através de uma pessoa que saiba se portar de uma maneira mais tranquila, sem arranjar briga, sem arranjar confusão, sem arranjar encrenca, é mais fácil as pessoas aceitarem e, inclusive, copiarem. Porque tudo que a gente mais quer quando a gente é vegetariana é vegetarianizar as pessoas e a família, só que a gente não pode fazer isso. A gente não pode chegar igual, a gente não pode fazer isso. Isso é um processo individual. Individual. Nós apenas podemos acender as sementes que já existem nas pessoas. Tem pessoas que têm sementes dormentes dentro de si. Se for o caso dessa semente do vegetarianismo dela já estar lá e simplesmente precisar de um tec-tec para brotar, ela vai brotar. Se não, a pessoa não está preparada, simplesmente isso, aceita isso, que dói menos. Aceita isso. Cada um tem o seu tempo e o seu processo. Segue fazendo o seu exemplo, tranquilo. Os despertáveis irão despertar. Quando chove, né, tem para a gente fazer um paulatino, quando chove, o tec-tec da chuva na terra, né, esse tec-tec, né, faz com que as sementes germinem. Vocês sabiam disso? Né? Então, isso é uma das coisas que fazem com que as sementes germinem, mas esse processo acelera a germinação das sementes, né? Então, seja você como a chuva que cai na terra. Ela cai simplesmente por cair. Ela chove onde ela tem que chover. Ela chove por chover. Ela não chove pensando que vai germinar tal ou tal semente, que vai causar tal ou tal impacto. Ela chove por chover, tá? Sejam essa chuva mansa que cai, que faz sementes dormentes germinarem e acordarem. Tá bom, gente? Bem, uma outra dica que eu posso dar para vocês é a seguinte: estabelecer metas, né? Essa dica das metas. Até agora eu não tinha falado em tirar nada. Mas essa dica agora é das metas. Acho que eu tô na oitava, né? Ou é nona? A oitava dica é assim: primeiro, estabeleça para você metas plausíveis, tá? Então tá. Então eu vou primeiro parar de comer carne vermelha. Então, primeiro pare de comer carne vermelha, né? Vá parando de comer carne vermelha. Depois, você vai, né, paulatinamente parando frango, parando peixe, parando os derivados. Isso é necessário fisicamente? Fisicamente não. Inclusive, eu tenho pacientes que fazem a transição assim, ó. Vi um comentário no outro dia, tá vegetariano estrito. Tudo bem, ok? Né? Essas pessoas, eu costumo dizer que elas têm a força de sanção. Vocês lembram de Sansão? Sansão de Dalila, né? Que tinha muita força. Dalila veio, cortou os cabelos dele e tirou a força dele. Mas vocês lembram dessa lenda? Então tem pessoas assim, ó, sabe, para ontem. Mas se você não é uma pessoa assim, se você tem um pouco mais, você precisa de um pouco mais de tempo, não tem problema. Cada um tem o seu tempo. Então estabeleça metas pequenas e plausíveis e vá cumprindo elas aos poucos, mas mire no seu objetivo final. Qual é o seu objetivo final? Eu torço para que seja o vegetarianismo estrito, ou seja, o popular veganismo. Eu torço para isso.
mire seu objetivo final e vá aos poucos, tá? Vá aos poucos, né? Devagar e sempre, igual tartaruguinha, devagar e sempre. E você sabia que a tartaruga ganhou a corrida do coelho? O coelho, ele é muito rápido, né? Então ele faz para ontem. Pum! A tartaruguinha não, coitadinha. Ela vai na corrida lá bem devagarzinho, né? E aí o coelho pensando assim, essa tartaruga mole aí, eu ganho dela. Eu vou para casa, vou fazer uma faxina na minha casa, vou comer umas cenouras, depois eu vou lá nos últimos 5 segundos e passo a linha de chegada e ganho dessa mulher. Né, tartaruguinha vai, firme e forte, passinho por passinho, passinho por passinho. Chegou lá na linha de chegada, ela ganhou, porque o coelho vacilou. Tá? Só para vocês se divertirem um pouquinho com essa, lembrarem da força do pouquinho, poder do pouquinho. Pouquinho, pouquinho, você chega lá. Outra dica que eu posso dar é, por exemplo, a dica da vontade, né? Eu, pelo menos, quando eu parei de comer carne, eu não parei por não gostar. Eu sempre fui comilona, Magali, tá? Batia prato de pedreiro. Ainda hoje, de vez em quando, eu bato uns padrão, agora eu tô mais educada, mas enfim. Mas de vez em quando eu ainda bato uns pratão, tá? De pedreiro vegano. Mas eu sempre comi muito, eu sempre gostei, eu gosto de comer. Então, para mim, quando eu parei de comer carne, foi por amor aos animais, porque por mim eu comeria. Então, eu, por exemplo, ia comer, eu sentia uma vontade, né? E o que eu fazia? Eu fazia a dica do só mais um pouquinho. Como é essa dica? É assim, eu ia e comia tudo que tinha. Feijão, arroz, salada, legumes, e eu pensava assim comigo. Eu fazia um diálogo meu para comigo, sabe? Tipo, conversar no espelho. Eu falava, mas sem o espelho, claro. Eu falava assim, olha, come. Se você ainda sentir fome, se você ainda sentir vontade, eu deixo você comer um pouquinho, sabe? Como um adulto conversando com uma criança, mas come primeiro. Aí eu comia. Daí ainda tava com vontade. Eu falei assim, mas eu não tô com vontade. Então espera mais um pouquinho. Aí eu esperava mais um pouquinho e minha fome passava. Aí eu dizia assim pra mim, só por hoje. Só hoje. Sabe aquela dica dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos? Isso vale muito, porque a carne não deixa de ser um vício do paladar. Quando eu falo carne, frango, peixe e toda a tralharada dos derivados. Aí é um vício, é uma maneira. A gente aprendeu a comer assim desde o ventre. Nosso primeiro contato com o alimento é no ventre de nossas mães. Esse é o primeiro contato nosso com o alimento, né? Então, a gente cresce ouvindo das pessoas que a gente mais ama, que a gente tem que comer a carninha, que a gente tem que comer o ovo, que a gente tem, sabe? Para ficar fortinho, para ficar fortinha. Então, quando a gente descobre que não era bem assim, que a gente estava vivendo num admirável show de Truman, né? Ah, ninguém me contou. Ah, o que é isso, né? E a gente percebe que a gente acorda para um mundo que as pessoas que a gente ama não acordaram ainda. Então, o que a gente faz? A gente faz a nossa parte em silêncio e a gente espalha a nossa semente com amor, né? E a gente aprende a romper os nossos paradigmas com amor também, aos poucos, com calma, com muita paciência. Então, para mim, a dica do só por hoje funcionou muito, né? Naquele tempo, faz tempo isso já, né, gente? Eu falei para vocês que de mudança consolidada, a última vez, porque assim, que eu fui em vezes, né? Ia, parava e comecei na adolescência, mas a última vez que foi de sério mesmo, faz uns 10 anos. Mais ou menos, eu não sei exatamente porque foi muito natural. Então, a dica do só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Sabe? Aguenta mais um pouquinho. E às vezes, nesse comecinho, quando a pessoa é muito viciada em carne, ainda talvez você possa negociar uma vez por mês para comer carne. Até que isso não faça mais sentido para você. Eu mesmo fiz essa dica. Como eu tinha visto o paladar muito, então eu negociava comigo. Só hoje, só hoje, só hoje. No final do mês eu te levo para comer carne. Sabe? Eu negociava comigo. E eu fui ainda umas 2, 3 vezes comer. E depois chegou uma hora que eu comecei a ter. Eu vi que não era a última Coca-Cola do deserto. Entende? Não era tudo aquilo que eu achava. Que era um vício do meu paladar. E principalmente essa virada veio com a informação. Mas para mim foi porrada mesmo. Sabe como é que foi?
Bom, na faculdade de medicina eu já era a única que saía da aula de anatomia e não ia para o HU, né? O RU, restaurante universitário, e não queria comer carne. E eu não entendia como é que os meus colegas conseguiam mexer em cadáver e ter estômago para comer carne. Não entendia aquilo. Eu achava aquilo meio. Sabe assim, meu Deus, eu sou ET, o problema sou eu. Sabe? Eu achava isso. Tá. Foi indo, o tempo foi passando. Na residência médica, minha residência médica foi em anatomia patológica, então a gente faz necrópsia, né? Tava fazendo necrópsia e, enfim, a gente estava com um cadáver na mesa, né? E aí os técnicos de necrópsia, né, também estavam lá e eles brincam muito, né? Então eles estavam lá. Primeiro, a gente estava com o cadáver aberto, pegou uma concha de feijão desse tamanho, aquelas conchas de feijão de restaurante, e começou a tirar o sangue de dentro do cadáver. A Clarissa começou a começou a fazer relações. Porque durante a gente estar fazendo necrópsia, os técnicos, eles ficavam brincando o tempo todo. E eles tiravam... Ah, engoli uma mosca. Boca fechada não entra mosca. Deixa eu tomar um gole d'água. Eles começavam a brincar. Eles tiravam o pâncreas, tiravam um pedaço do fígado. Olha aí pro teu churrasco domingo. Olha aí, ó, igualzinha a picanha no que a gente vai fazer na casa do fulano. Aquilo foi me deixando meio... Na hora que eu saí para almoçar naquele dia, que eu olhei assim, o que é que eu vou comer? Aí eu respirei fundo e respondi assim. Não era no restaurante universitário, eu estava comendo ali num outro lugar. Que era, a gente tinha que pedir os pratos, né? Eu olhei assim, eu não vou comer nada. Eu não vou comer nada, de hoje em dia eu não como mais carne. Chega! Acabou a patifaria, acabou. E aí, pronto, aí virei a chave aí. Para mim teve que ser assim impactante para que eu realmente fizesse a virada, tá? Que a minha transição ela veio muito lenta desde a adolescência. Ela veio muito lenta. Ela virava, a chave ia virar, desvirava. A chave ia virar, desvirava. Até que nesse dia virou forever, até hoje. Tá bom, gente? Eu acho que as dicas que eu tinha que dar, tá? Tem alguma pessoa que falou aqui que é absurdo. Por que, Marcela, por causa da necrópsia, que eles estavam brincando? Realmente, não é uma coisa respeitosa, né? Mas assim, mas enfim, mas eles estavam fazendo isso, né? Estavam fazendo isso. Então, gente, eu vou agora tirar as dúvidas de que estão no chat, tá? Que vocês têm. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, né? Temos quase 100 pessoas ao vivo, mas a maioria que eu conseguir, eu prometo que vou responder. Então, para que eu consiga responder o maior número de perguntas possível, eu vou tentar ser sucinta e direto ao ponto, tá? Como diz o povo, curta e grossa. Gentil, mas rápida, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Desde o comecinho. Tem uma pessoa aqui perguntando se fica 24 horas no ar. Eu não sei responder, Luísa. Você teria que ver com a organização, com o pessoal da organização, a equipe do Quando Tiver. Vamos ver. Várias pessoas aqui falando que estão na transição. A Marcele, tô lendo os comentários. Legal, Marcele, teu comentário. Eu faço leitura dinâmica, tá, gente? Eu leio bem rápido. Tá, então eu vou responder, vou focar nas perguntas para dar tempo da gente responder tudo, que a gente já tá com quase 50 minutos de live, e as pessoas que vão ver depois talvez fique cansativo para elas. Mas vamos lá. A Laísa quer saber os alimentos que não podem faltar na lista de mercado do início da transição, tá? O que não pode faltar, Laísa? Grãos, tá? Grãos, feijão. Procura conhecer outro tipo de feijão, não morre no carioca, não, tá? Abre a mente para comer um feijão preto com batata doce, uma delícia, tá? Lentilha, ervilha em grãos, não lata. Ervilha, grão de bico, tá? As folhas verdes escuras, rúcula, brócolis, que não é bem folha, mas brócolis, tá? Enfim, tudo que for verde, escuro, tá? E algumas sementes oleaginosas, as sementes oleaginosas para lanchinho, né? Tipo castanha, amendoim, nozes, bom para fazer um lanchinho.
E assim, tenta consumir também linhaça, chia, tá bom? Que vão ajudar com as suas fontes de ômega e nozes. Então, grãos, folhas verdes escuras e as linhaças, chias e nozes, tá? Vamos lá. Isso não pode faltar. A Maria parabenizando pelo congresso. Obrigada, Maria. A Camila. Gente, juro que vi uma borboleta voando. Olha que legal, sincrônico. Camila. Doutora, posso? Por isso, doutora, passo com meu filho de 5 anos que não quer mais comer carne. As pessoas me criticam. E por isso estou estudando para ajudá-lo, porque pelas pessoas eu enfio carne goela abaixo. Não faça isso, Camila. Não faz isso. Que bom que você está aqui. Parabéns por estar tentando ajudar o seu filho. A maior maneira de você ajudar seu filho é apoiar ele, a escolha dele. Essa criança já veio pronta. Eu atendi algumas crianças prontas já. Assim, eu acho lindo, adoro. E assim, e você precisa acolher o seu filho, porque todo mundo vai ser contra, todo mundo vai criticar, todo mundo vai, tá? Mas no final das contas é entre você e ele, tá? Então, assim, realmente, né, como ele está em crescimento e desenvolvimento, é legal ter uma pessoa que acompanhe, né, fazer a suplementação necessária de B12, né, ver a questão dos ômegas, né. Geralmente a gente indica, dá para a criança colherzinhas pequenas de linhaça, né, na alimentação, para ajudar com ômega e equilibrar bem, né, os grãos, as raízes, as coisas. E para a criança, o que ajuda muito, eu vou te dar uma dica agora, tá, para a criança, os bolinhos. Se por acaso ele não quiser comer, ou você achar que ele não comeu o suficiente, você faz um bolinho, por exemplo, de feijão, com aveia, com algumas folhas verdes, um pouquinho de chia, passa no processador, amassa, faz um bolinho, assa no forno. E ali vai ter tudo que ele comeu, que ele precisa comer, tá? Mas procura uma profissional para te acompanhar, tá bom, querida? E parabéns pelo seu filho. Tiago se divertindo aqui com as coisas que eu tô falando. A Francineia, parabenizando pelo congresso. A Ilba, oi, boa noite. Estou há algum tempo sem comer carnes de forma geral e nos exames deu anemia. O médico disse que tenho que voltar a comer carnes. O que devo fazer? Trocar de médico. Nunca a gente consegue corrigir carne. Já tô até bananada. Nunca a gente consegue corrigir anemia comendo carne, porque a quantidade para isso seria absurda. Teria que comer quilos de carne. Nenhum ser humano consegue comer isso. Deficiência de ferro a gente corrige com suplementação de ferro para qualquer um, tá? E talvez, Ibla, você já trazia essa deficiência antes, tá? E ela apareceu agora. Obviamente que o profissional vai culpar que é por conta do vegetarianismo, mas muitas vezes você já trazia isso com você, tá? O que eu aconselho? Suplementação de ferro e enriquecer a alimentação com as fontes vegetais de ferro. Quais são? Vegetais de folhas verdes escuras. Tudo que é verde escuro, escurão. Rúcula, brócolis, tá? Nessa vibe. Chicória, que mais? Me ajudem mais com folhas verdes. Couve, tá? Nessa vibe. Folha verde escurona, tá? Lentilha tem muito ferro. Castanha de caju, tá? E fazer aquelas dicas de evitar muito café depois da refeição, que atrapalha um pouco a absorção do ferro, muito chá. Então, eu tenho um canal no YouTube, meu canal Doutora Amaranta Ribas, assim como tá escrito aí no meu nome. Nesse meu canal no YouTube, todas as segundas-feiras eu tenho lives, tá? Eu ajudo as pessoas a fazer transição lá, eu tiro dúvidas ao vivo, e eu tenho um vídeo sobre ferro, sobre anemia para vegetarianos, tá bom? Te aconselho a conhecer meu canal, tá bom, querida? Vamos lá. Parvati, parabenizando, Maria. Tá contando o que aconteceu com ela. Isso aconteceu comigo. O nutricionista me mandou comer um bife de carne no almoço e jantar na época que tive anemia e carência de vitamina B12. Não, gente, troca de nutricionista. Gente, não. Isso gente, sabe? Porque para você entender do paciente vegetariano, da alimentação, da nutrição vegetariana, você tem que estudar isso fora da academia, ou seja, fora da faculdade, porque na faculdade eles não te dão essa opção, não te dão
essa possibilidade, né? Então existem profissionais que têm essa especialização, né? Então, procure pessoas que tenham condições de te ajudar, de preferência, que além da teoria também tenham a prática, ou seja, que também sejam vegetarianos, pelo menos vegetarianos estritos, melhor ainda, tá? Carência nutricional a gente a gente trata com suplementos para qualquer pessoa, mesmo essa comendo ou não comendo carne, tá? Só para te dizer que mais ou menos 40% da população brasileira é carente em B12, e eu tô falando de pessoas que comem carne. Aliás, os níveis mais absurdos de vitamina B12 que eu já peguei eram de pessoas que comiam carne, tá? E anemia, gente, é a carência nutricional, anemia ferropriva, mais comum que tem. Então, isso, tá? Fica tranquilo. A Laísa agradecendo, Camila, DM Rochael. Tá, vamos lá. Projeto Borboleta. A Marciana estava me ajudando a lembrar dos passos. Obrigada, Marciana. Bia, cheguei agora, consigo ver o início depois. Eu não sei te responder, Bia, você tem que ver com o pessoal da organização, tá? A Frank Cineia também estava ajudando a lembrar os passos. Aqui, a Marciana anotou tudinho. Então, vamos resumir, gente? Obrigada, Marciana. Então, vamos resumir, gente, as dicas que eu dei. 1, buscar informações. 2, silêncio. Quando está fazendo a transição, a gente faz de bico calado para evitar a interferência das pessoas, que eu só critico. 3, procurar um profissional capacitado. 4, provar o novo, novas receitas. 5, curso de leites, queijos veganos. 6, acrescentar. 6 é dica ouro, tá? Pulo do gato. Encher o prato do que é saudável, natural. Obrigada, querida. Obrigada, Marciana. Vamos lá. Luciene, restaurante vegetariano é maravilhoso, delicioso. Nossa, não tem nem condições. A gente tem que pagar para comer à vontade, senão a gente passa vergonha. Esse aplicativo é legal. Que mais? Pessoas falando de aplicativos aqui de restaurantes vegetarianos. A Juliane, realmente há alguma forma de remover um pouco dos agrotóxicos de legumes, verduras e frutas? Se sim, como pode ser feito? Essa pergunta, Juliane, obrigada por ela. Ela é fundamental, ela pegou um ponto crucial. A maioria das pessoas imagina assim: mas aí se eu comer só frutas, legumes e essas coisas, eu vou me entupir de agrotóxico. Mas você sabia que no Brasil não existe esse tipo de estudo, tá? Um comparativo entre agrotóxicos presentes na carne, nos derivados animais, com os legumes, tá? Não existe. Mas tem lugares que existe, tá? E as conclusões as científicas, né, através de evidências e provas científicas que se chega, é que a carne e os ingredientes de origem animal concentram agrotóxico cerca de 20 vezes mais, tá? Por quê? Porque, veja bem, um boi daquele tamanho, com aquele peso, né? Com aquela massa muscular, quantos grãos ele comeu para chegar até ali? Né? Então, e uma vaca para produzir o leite, uma galinha para dar os ovos, né? Então, quanto de ração ela não comeu? Eles comem muito. E muito da ração animal, ela é baseada em soja e milho transgênicos e cheio de agrotóxicos. Os alimentos transgênicos têm mais agrotóxicos, tá? E por um mecanismo chamado de bioacumulação, tá? Esses elementos, né, nocivos se acumulam na gordura desses animais, tá? E assim é passado para o ser humano, ok? Então, foi feito um estudo entre leite materno de mães vegetarianas estritas e de mães onívoras, ou seja, aquelas que comem carne e um monte de coisa. Aonde vocês acham que tinha mais agrotóxico? Eu não estou falando para parar de amamentar, eu sou a favor da amamentação livre demanda amamentar muito, mas só para falar uma coisa. Existia e existe cerca de 20 vezes mais nas mulheres que consomem ingredientes de origem animal. Por quê? Por esse mecanismo, esse fenômeno biológico chamado bioacumulação. Esses agrotóxicos se acumulam, né?
e eles têm avidez por gordura, então eles se acumulam muito nos tecidos desses animais e na gordura desses animais. Portanto, as carnes, todas elas, e os derivados animais, têm muito mais agrotóxicos. Dezenas de vezes mais do que os legumes têm. Os legumes e verduras também têm, infelizmente. Infelizmente, hoje em dia está todo mundo, não dá para dizer, a não ser que você mesmo plante seu próprio alimento, você vai ter segurança de que não tenha, né? Mas consumindo legumes, frutas e verduras, você pelo menos vai consumir menos. Parece um contrassenso, né? Mas é verdade. Pode acreditar na minha palavra de médica e de bióloga. Consumindo frutas, legumes e verduras, etc., você vai consumir menos agrotóxicos. Agora, se você quiser uma dica para ajudar a tirar esses agrotóxicos, tem uma dica assim que ajuda a minimizar, tá? Mas zerar ou torná-lo igual ao orgânico, não, tá? Que é a dica do bicarbonato, ou do iodo, ou do ozônio. Dica do bicarbonato: uma colher de sopa de bicarbonato para 1 litro d'água. Você deixa os alimentos de molho lá, em água, depois tira. Iodo, aquela tintura de iodo que vende em farmácia, testa para ver se você não tem alergia. Geralmente as pessoas não têm, mas há quem tenha. 5 ml para 1 litro d'água, deixa lá de molho 1 hora e tira. E tem uma que eu estou fazendo mais recentemente, porque eu surtei com essa história de iodo, manchava todas as minhas panelas, e enfim, eu comprei um aparelho de ozônio, não sei se eu posso falar a marca aqui, mas eu comprei um aparelho de ozônio, enfim, que eu coloco os legumes lá, cubro com água, coloco esse aparelho de ozônio, ele emite ozônio ali e ele ajuda a tirar, além de eliminar germes, né? Ele também ajuda a retirar os agrotóxicos, minimizar os agrotóxicos dos alimentos, tá bom? Então vamos ver mais, se tem mais pergunta. A Camila gostou do pedreiro vegano, mas é isso. Vamos ver. Acho que eu não posso pular pergunta, gente. Gente, eu já estou com mais de 1 hora respondendo. Daqui a pouco as pessoas não vão mais aguentar assistir o replay. Vamos ver. A Luciene está dizendo que deixou o cigarro faz 15 anos. Então, Luciene, se você conhece o mecanismo de deixar um vício, que é o vício do cigarro, dentro de você, tem a chave para virar o jogo de qualquer vício. E deixar de comer carnes e os derivados animais não deixa de ser um vício, como qualquer outro. Vira a mesma chave, você sabe. Você conhece o caminho das pedras. Eu não sei dizer, gente, se ela vai ficar salva, obrigada, ou quando tiver arroz, né, milho, cevada, trigo, continua. Não tem, pode continuar. Que mais? Laísa. Aqui em casa, minha mãe acha que eu vou ter fraqueza e a qualquer momento, se parar de comer carne, estou em transição. Sim, as mães acham isso. Então, por esse motivo, né? Então, você não vai conseguir deixá-la segura nunca. 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 Você tem que ficar segura. Isso que importa. Quando ela sentir que você está segura e ela sentir que você está bem, aí ela fica tranquila. Tá? Não se preocupe em acalmar, em informar o outro. Informe-se você, acalme-se você, e aí, meio que por osmose, ela vai sentir isso, tá? E ela vai ficar mais calma. Que livros e cursos que você pode indicar? Eu posso indicar vários, né? Livros, né? Tem o 100% Vegetariano, tem os livros da Brenda Davis. Tem vários livros que vocês podem encontrar, tá? Eu gosto muito desse livro, 100% Vegetariano, adoro. Boa noite, Giovana. Mas só suplementa ferro se for anemia ferropriva? Se for megaloblástica ou perniciosa, não? Megaloblástica tem mais a ver com a deficiência de B12, tá? E aí você tem que ver. Você tem que identificar qual tipo de anemia, tá? Anemia perniciosa também suplementa B12. Tem que identificar e ver o que e fazer suplementação compatível. A Vanessa Lara. E a alfa verde em pó todo dia, uma colher é bom?
A espirulina. A espirulina é bom. Não é imprescindível. Mas ela é um suplemento muito bom. Interessante mesmo saber livros e cursos sérios. Camila, obrigada. Doutora, realmente, ele desde muito pequena ama os animais. É ele, né? Desde muito pequeno ama os animais. E eu já sabia que isso um dia ia acontecer, dele não querer mais. Para você ter noção, ele chama o moço que vende frango de assassino. Nossa, esse menino já nasceu já pronto. Não deixa a sociedade estragar ele. Ele é maravilhoso, seu filho. Então, a Laís, no site da CBB tem muitos e-books grátis muito bons. Tem sim, tem muito material bom lá. Muito boa sua dica, Laís. E materiais bons e de confiança, tá? A Pauline, fazer jejum intermitente junto com a transição para o vegetarianismo estrito é arriscado? Olha, Pauline, eu não aconselho você fazer duas coisas, duas novidades ao mesmo tempo, tá? Faz uma com calma, com paciência, depois você começa a fazer a outra, né? Não mistura muitas coisas, porque aí depois você pode ser que confunda, tá? Nesse comecinho, assim, é bom separar. A Luísa, usar hipoclorito de sódio para reduzir os agrotóxicos também é uma boa solução? Não. E eu não indico hipoclorito de sódio para ninguém. Salvo algumas exceções, pacientes que fazem quimioterapia ou gestantes. Mas eu não indico. Eu sou médica integrativa, natureba, então, tá? Eu não indico. Marciana, doutora, a sétima, conhecer restaurantes vegetarianos. A oitava, não ser achata em eventos sociais de reunião de família. Levar com leveza essa mudança, conquistar a simpatia das pessoas para a dieta veg. Isso. Isso tanto é verdade, muito obrigada, Marciana, que, olha, Freud já diz, o ser humano, ele sabe se defender muito bem contra a crítica. A crítica é entendida pelo cérebro como uma agressão, tá? Então, se alguém te critica, ou se você critica alguém por algum motivo, né? Então, você entende isso como uma agressão. Então, isso a gente, ser humano, né? Não consegue, às vezes a gente não para pensar, né? Que a gente está mordendo uma isca, mas a gente acaba entrando em conflito, brigando, enfim, né? Mas de um elogio, ou as pessoas não conseguem se defender muito, né? Ou seja, né, procure ser, né, na transição sempre agradável, sempre simpática, sempre levar a mensagem de um bom humor, de uma forma leve, porque aí as pessoas, se elas não aderirem, pelo menos elas não vão te criticar, não vão te confrontar, e isso já é um bom passo, porque geralmente as pessoas confrontam muito. Se você vai para o confronto, assim, para a guerra, a tendência é outra pessoa que está do outro lado também vir, sabe? Seja sempre, esclareça as dúvidas, né? Você vai ter que falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Com o tempo até você cansa. A gente cansa. Eu sou tão cansada para explicar, assim, no dia a dia, que eu nem falo nada. Eu vou, não, eu não tô, sabe? Assim, eu fico na minha, assim. Depois que acaba o almoço, aí eu converso. Porque as pessoas perguntam tanto na hora que você está comendo, que você não consegue nem comer. Mas é isso, tá? É... 9. Alguns farão a transição aos poucos. 10. Só por hoje, conversar com você mesma. Legal, Marcina. A Luísa agradecendo, a Franksney agradecendo, a Juliana agradecendo. Então, eu que agradeço muito vocês pela presença, pelo carinho, pela confiança, por estarem dando esse presente para vocês mesmos, vocês mesmas, o presente do conhecimento, o presente de uma alimentação saudável e o presente de uma alimentação compassiva em todos os sentidos, para vocês, para o planeta e para os animais. Que todas as pessoas deste mundo possam ser tocadas por esse conhecimento. Muito obrigada. Go Vega.